agradeço, Deus, por se lembrar de mim. Teu favor me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Somos de Cristo e a Ele adoramos nessa noite. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor e o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus. O Senhor mudou a minha história. Podia imaginar, meu Deus acreditou e isso é tudo. Só vivo para ti, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Nós te agradecemos, Senhor. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, Ele não se esqueceu, Ele insiste. O Senhor mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Meu Deus acreditou e isso é tudo. Só vivo para ti, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Meu Deus acreditou e isso é tudo. Só vivo para ti, não sou do mundo não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Que te pertenço, ó nosso Deus. Que te pertenço, te pertenço, Deus. Olá, irmãos, a graça e a paz. Estamos começando mais um culto online. Eu quero começar esse culto te fazendo uma pergunta. Onde é que você tem passado a sua quarentena? Talvez pareça uma pergunta muito óbvia que você logo responda que é a sua casa. Mas essa pergunta não se refere apenas ao seu corpo físico, mas também à sua mente, à sua alma e o seu espírito. Em Salmos capítulo 91, versículo 1, diz que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Habitar se refere a um estado permanente, é morar, permanecer.
e somente quem habita nesse esconderijo é que descansa naquele que é onipotente, onipresente e onisciente. Aquele que tem cuidado de você, que tem te sustentado, que te veste, te alimenta e tem abençoado você e a sua família. Então, se você ainda não tem feito isso, eu te convido a partir desse culto, descansar naquele que verdadeiramente tem cuidado da sua vida. E para isso, vamos celebrar a Deus nesse culto de adoração e louvor. Agora com o ministério aqui da Igreja Presbiteriana do Retiro e depois uma palavra do reverendo Douglas de Paula vai abençoar a sua vida. Tu és a minha porção. Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Tu és a minha porção, Tu és a minha herança, Tu és o meu socorro nos dias de tribulação. Mesmo que meus pais me deixem, mesmo que amigos me traiam, eu sei que em seus braços eu encontro salvação. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti. Ainda que a figueira não floresça, ainda que a videira não dê o seu fruto, mesmo que não haja alimento nos campos, eu me alegrarei em ti.
preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. Há uma mesa preparada para mim, na presença dos que são contra mim. O seu corpo e o seu sangue derramou, assim que eu luto minhas guerras. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Pelo vale caminha junto a mim, é certo, misericórdia e bondade seguem-me. Minhas almas são louvor e gratidão, assim que eu luto minhas guerras. e nós cremos na ressurreição dele que venceu. E eu creio que a morte venceu, e a voz levantarei em louvor pelo que fez. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Talvez hoje você esteja vivendo como um dia viveu Geazi. Geazi era servo do profeta Eliseu. E um dia ele saindo para os seus afazeres, ele olha para os montes, e os montes cercados do exército inimigo. Ele volta para dentro correndo e diz: Eliseu, nós vamos morrer, porque nós estamos cercados de inimigos. Eliseu, homem de Deus, diz assim: Senhor, abre os olhos dele, para que ele enxergue que o maior é o que está conosco e não é o que está com eles. Naquele exato momento, acima de todos os exércitos terrenos, Geazi enxergou os exércitos celestes. Meu querido, minha querida, eu te convido a enxergar os exércitos celestes batalhando por você. Você pode parecer que está cercado, mas nós estamos sendo guardados pelo Todo-Poderoso. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Só parece, tá? Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Parece que estou cercado, mas sou guardado por ti. Assim que eu luto Minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. Assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, assim que eu luto minhas guerras, é assim. parece. Parece que estou cercado, mas
Saúde os irmãos, com a paz do Senhor Jesus. Está começando agora mais um momento de ofertas e dízimos. Está aparecendo na sua tela a conta da nossa igreja. Nesse momento de pandemia, os irmãos podem estar dizimando e ofertando via transferência ou depósito bancário. Caso o irmão ou a irmã não consiga por esses meios, você pode procurar o seu líder de ministério, que ele vai te orientar da melhor forma de você conseguir realizar a sua oferta e o seu dízimo. A Bíblia diz em Mateus 2,11 que sábios vieram do Oriente para presentear o menino Jesus. Você já pensou que grande privilégio é, que grande honra, né? Nós podemos ser capazes de presentear o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Pois é, quando nós dizimamos e ofertamos na igreja de Deus, né, na obra de Deus, no reino de Deus, é como se nós estivéssemos ofertando para o próprio Cristo, né? Pois nós somos a igreja de Cristo. Então que nesse momento você abra o seu coração, deixa Deus te usar, né, que você possa dar o seu melhor, porque esse é um grande privilégio, né, de poder dar um pouco de tudo aquilo que o Senhor nos deu e Ele com certeza é merecedor, né? A palavra diz que quando nós damos, quando nós ajudamos as outras pessoas, é como se nós estivéssemos ajudando o próprio Cristo Jesus. Então, dizime e oferte agora, como se você estivesse fazendo isso para o próprio Jesus. Vamos orar. Deus, nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Pai, que o Senhor venha abrir agora os nossos olhos, a nossa mente, o nosso coração, para sermos generosos, Deus, e presentearmos o Senhor com aquilo de melhor que o Senhor nos deu. Que tudo isso, Deus, seja para a Tua honra e para a Tua glória, Deus. Nós só te pedimos que o Senhor continue nos sustentando, Pai, na graça e no amor, Pai, que o Senhor derramou sobre cada um de nós e que nada venha nos faltar, Deus. Muito obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. E nos juntamos aos coros celestes e declaramos que Santo, Santo, Santo é o Deus Todo-Poderoso. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno é o Cordeiro que foi morto, Santo, Santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Está vestido do arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos. Louvores, honra e glória, força e poder para sempre, ao único Rei eternamente. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei.
Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Adoramos, Jesus, te exaltamos, te agradecemos o teu nome, que é digno de ser honrado, que é digno de ser adorado, que é digno de ser magnificado, Senhor, porque nós estamos maravilhados, ó Pai. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Há uma só voz, maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Solte a sua voz, maravilhado. Maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Declara esse nome, Jesus. Jesus, teu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vamos para o nosso momento de aviso. Um aviso muito importante para você. Você vai estar recebendo, bem possível que isso aconteça hoje ou na próxima semana, vai estar recebendo aí no seu WhatsApp uma informação da Igreja Presbiteriana do Retiro. A nossa igreja, ela tem um número de WhatsApp. Sempre que nós fazemos aqui o nosso culto online ou nossa live, enfim, algum tipo de divulgação, nós também divulgamos o número de telefone de WhatsApp aqui da nossa igreja. É esse número que está aparecendo aqui, ó, do lado direito do seu visor. Esse número que está aparecendo aí agora, também com esse código, não é? Com esse QR Code, é o número de WhatsApp aqui da nossa igreja. Você vai receber uma mensagem de WhatsApp esta semana. É muito importante, meus irmãos, que você grave esse número nos contatos do seu celular. Por quê? Porque agora o link de divulgação dos nossos cultos e de todas as programações que nós estamos fazendo será transmitido através deste número de WhatsApp. Para que você receba as nossas informações, é muito importante que você grave esse número que está aparecendo agora na tela aí do seu televisor ou do seu celular. É muito importante que você grave esse número nos seus contatos do celular. Tá bom? Fazendo isso, você ficará por dentro de todas as atividades, todos os vídeos e todas as programações que nós realizamos aqui na Igreja Presbiteriana do Retiro. Que Deus te abençoe. Meus irmãos, gostaria de falar aos irmãos lições para você que sente que Deus
está distante. Muitas vezes, e é bem possível que nós estejamos passando por momentos desses nesta ocasião. Um tempo de pandemia, um tempo de incertezas e de insegurança para muita gente. Mas é nesse tempo que nós precisamos entender que Deus se faz presente. E como nós podemos observar isso? Quero chamar vocês ao texto do Evangelho de Lucas, capítulo de número 24, do verso 13 ao 35, que diz: Naquele mesmo dia, 2 deles estavam a caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém a 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto os conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles, e os seus olhos, porém, estavam como impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: o que é que vos preocupa e de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: És o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? Ele lhes perguntou: quais? E eles explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais sacerdotes e as nossas autoridades os entregaram para serem condenados à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que ele fosse que iria redimir a Israel. Mas depois de tudo isso, é já o 3º dia desde que tais coisas aconteceram. É verdade também que algumas mulheres das quais conosco estavam, nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão de tudo que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: honestos e tardios de coração para crerem tudo que os profetas disseram. Porventura não convia que o Cristo padecesse e entrasse em sua glória? E começando por Moisés, descorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que ao seu respeito constavam nas Escrituras. Quando se aproximaram da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomou ele o pão, abençoando-o e tendo partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença dele. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, foram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e os outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou, já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Para você que sente que Deus pode estar distante, os discípulos estão caminhando com Jesus já há 3 anos. Naqueles dias, eles contemplaram as obras de Cristo de maneira magnífica. Eles enxergaram, eles conseguiram ver cegos vendo, surdos ouvindo, pessoas estavam sendo ressuscitadas, prostitutas eram dignificadas e a todos o evangelho era pregado. A pregação de Jesus era diferente. A Bíblia nos alerta sobre isso. A pregação de Jesus era totalmente diferente dos escribas e dos fariseus. Jesus falava com autoridade. E isso era a grande marca do ministério de Jesus. Eles estavam vendo o ministério de Jesus crescer como uma árvore junto a um ribeiro. E de repente, eles estão caminhando para Jerusalém e as expectativas agora começam a se avolumar. Jesus
E a expectativa daqueles homens era que Jesus assumisse o trono, sentasse, governasse politicamente sobre eles, que pudesse libertar os judeus dessa opressão política de Roma. Mas logo tal expectativa se esvai com os acontecimentos. Ao invés de uma liderança impoluta, Jesus é preso e tratado como um lixo. No lugar de um trono, entra em cena uma cruz. Ao contrário de um cetro de ouro, há agora uma coroa de pedras preciosas, há um caniço, uma coroa de espinhos. No lugar da glória, entra em cena uma crucificação humilhante e uma morte brutal. Os discípulos que agora esperavam um lugar de honra, de ousadia no governo, agora são tratados como perseguidos. Agora eles se refugiaram dentro dos casebres, amedrontados por causa das buscas realizadas pelo governo romano. Para eles nada de vitória, mas sim uma aparente derrota, o fim dos sonhos, a interrupção das suas esperanças. Você está aí me ouvindo? Você já se sentiu assim? De repente, tudo que você sonhou, tudo que você esperava, agora estava caminhando para a glória, mas de repente se tornou tragédia e incerteza. Quando nos sentimos assim, nós precisamos aprender pelo menos 2 importantes lições. Quando parece que Deus está distante, nós, diante dessa dificuldade, desse problema, podemos aprender com o nosso Salvador. A primeira lição que eu gostaria de tratar com vocês nesse momento, primeira lição, é que quando nós ficamos obcecados pela tragédia, encontramos muitas dificuldades para enxergar a Deus ao nosso lado. O texto que lemos fala sobre esses 2 discípulos que estavam voltando para casa. 2 discípulos caminhando para Emaús significava que agora eles estavam deixando Jerusalém, o lugar da honra, o lugar da construção de sonhos, estavam abandonando um projeto, estavam voltando para sua casa. Caminhar para Emaús significava desistir de um projeto que começou. Caminhar para Emaús significava que nós estamos abrindo mão daquilo que nós outrora estávamos acreditando e recebendo como sendo algo de Deus para a nossa vida. É interessante que do verso de número 19 ao verso de número 21, há ali algumas questões importantes. Em todo o texto que nós lemos, há essa questão. Os discípulos estavam olhando e no diálogo, quando Jesus se apresenta a ele, o texto que nós lemos deixa isso muito claro, eles estavam a caminho de Emaús, Jesus se apresenta corporalmente ali entre eles não percebem no primeiro momento, só vão perceber isso lá na frente, e nesse momento, nesse andar, nesse caminhar, Jesus começa a interpelá-los e dizer assim, mas o que de fato aconteceu mesmo? E eles ficam espantados com Jesus. Como assim? Só você que não sabe o que aconteceu. Prenderam Jesus, o Nazareno e tal. E eles começam a dizer, ele era profeta, poderoso em obras. E nós esperávamos que ele seria aquele que iria trazer redenção a Israel. Mas hoje já é o 3º dia desde que isso tudo aconteceu. Toda palavra que eles estavam dirigindo a Jesus era uma palavra de falta de fé e de falta de esperança. Ele era, já não é mais. Foi, agora não é mais. Aconteceu, agora se esvaiu tudo. Meus irmãos, cerca de 70% das pessoas enlutadas, disse uma pesquisa, sentem-se dificuldades de sentir a presença de Deus num momento funesto. 60% passam por crise de dúvidas diante de doenças graves. 75% das pessoas confessam não entender a Deus quando acontece alguma coisa com uma criança. Quase 90% confessam que parece que Deus está distante quando elas são demitidas.
Psicólogos afirmam que quando o sentimento catastrófico toma conta da nossa mente, ele bloqueia toda a nossa área emocional responsável pela produção de esperança. Sentimos como que se a fé, a esperança, o otimismo, o pensar positivo, é como se eles fossem bloqueados nos porões das nossas emoções. Por isso que muitas vezes parece que Deus está distante. Isso significa que existe um espaço entre a tragédia e a vida recorrente. Parece que há um abismo que se abre diante de nós quando nós não vemos fisicamente aquilo que nós tanto esperamos. Era exatamente isso que aqueles 2 discípulos a caminho de Emaús estavam pensando. Eles estavam pensando, Jesus foi, ele era profeta, aconteceu, mas isso ficou lá atrás. Nós não conseguimos vivenciar isso hoje. Diante de momentos funestos e diante dos momentos mais terríveis da nossa vida, é difícil ter fé, não é mesmo? Quando nós somos demitidos de um emprego, quando somos acometidos de alguma enfermidade. Existe então um espaço entre a tragédia e a vida corrente, em que devemos parar e pensar, espera aí, nós vamos continuar a ter fé, vai dar tudo certo, nós vamos superar esse trauma, tal situação adversa vai passar, ou nós abrimos a nossa mente, o nosso coração, para a falta de fé, para a desesperança. Lembra-se dos espias na terra de Canaã? 12 espias Moisés envia. Apenas 2 têm uma palavra de esperança diante daquela situação, ao passo que os outros 10 dizem, nós somos como gafanhotos diante dele. É porque, meus irmãos, porque diante das piores coisas da nossa vida, diante dos nossos maiores desafios, a nossa visão natural humana é nos vermos como coitadinhos diante de tamanho problema, diante de tamanha dificuldade. Peggy disse que a esperança não é para o céu, é para a terra. No paraíso não se espera porque se possui. A esperança é para agora, é para aqui. Você precisa entender que aquele que é obcecado pela tragédia vive um longo período da vida dentro de um inferno existencial. Por isso Francisco de Assis orava, dá-me, Senhor, uma fé sincera, uma esperança firme e uma caridade perfeita. A vida daqueles discípulos em Emaús havia se transformado de uma lamúria sem cores vivas, numa subsistência em preto e branco. Talvez você que está aí me ouvindo, você está se sentindo exatamente assim. Meu irmão, minha irmã, se a sua vida é um reclamar constante em preto e branco, por causa do seu salário, por causa do seu trabalho, do seu casamento, do seu filho, da sua doença, de um ente querido que se foi, entenda uma coisa. A última palavra sobre vida e morte, sobre qualquer coisa, sai da boca de Deus. Não se dobre. Não se torne um derrotado, não se torne um obcecado pela tragédia. Aqueles discípulos, a caminharem para Emaús, eles estavam dizendo assim, eu estou esquecendo de tudo aquilo que eu vi, de tudo aquilo que eu experimentei, de tudo aquilo que eu vivenciei. Agora eu estou abrindo mão dos meus sonhos, daquilo que eu experimentei em Deus, para voltar novamente para minha casa, para os meus problemas, para as minhas dificuldades, para as coisas ruins que acontecem na minha vida. Talvez por conta de uma pandemia, de uma doença, de uma falta de emprego, talvez por conta de algum problema que esteja acontecendo aí na sua casa, você esteja caminhando para Emaús. Você esteja esquecendo daquilo que Deus fez por você. Talvez você esteja esquecendo de como Deus te sustentou e te trouxe até aqui. Mas este é o momento oportuno para Deus restaurar você, para Deus te colocar de pé diante desta calamidade, em nome de Jesus. Não se torne um obcecado pela tragédia. Não fique se lamentando pelos cantos da casa. Não seja um blasfemador em prol da catástrofe.
dos 150 salmos registrados na Bíblia, 149 falam de esperança. Eu gosto da música do Lázaro, antiga já, né? Mas ele diz: o que Deus preparou para mim é bem maior. O que Deus tem para mim, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer, o inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo, Ele é contigo. Gosto muito de um exemplo de uma jovem judia. Ao fugir de um campo de concentração nazista em Varsóvia, ela entrou dentro de uma caverna e ali, sem saída, acabou morrendo dentro daquela caverna. Muitos anos depois, conseguiram achar aquela caverna, entraram, encontraram apenas o esqueleto daquela jovem lá dentro daquela caverna. Mas, diante de um fato tão terrível, eles descobriram algo interessante. Dentro daquela caverna, antes de morrer, aquela jovem escreveu 3 frases de suma importância para a nossa meditação e para a gente poder levar para a nossa vida. Uma jovem que fugiu de um campo de concentração nazista, dentro de uma caverna. Eu não sei quais foram os últimos momentos da vida dela, mas ela deixa registrado 3 frases extraordinárias, que eu gostaria que você levasse para a sua vida. Ela diz, primeiro: eu creio no sol, mesmo que ele não esteja brilhando. Eu creio no amor, mesmo que eu não o sinta. Eu creio em Deus, mesmo que Ele fique em silêncio. Nós precisamos nos voltar para Deus. Aqueles discípulos a caminho de Emaús estavam dizendo: Ele era, Ele foi, já não é mais. Nós precisamos mudar esse verbo, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será para todo sempre. Ele é Senhor, Ele continua governando todas as coisas. E algo que nós não podemos perder é a esperança. Então, meu irmão, em nome de Jesus essa noite, esse momento que você está me ouvindo, não fique obcecado pela tragédia. Não se concentre no caos. Ele vai passar. É só uma questão de tempo. Segunda lição, importante para a nossa vida. Enquanto Deus for Deus, nenhuma das suas promessas cairá por terra. Você pode repetir isso comigo aí na sua casa? Enquanto Deus for Deus, nenhuma das suas promessas cairão por terra. Vamos de novo? Mais alto agora. Enquanto Deus for Deus, nenhuma das suas promessas cairão por terra. O verso de número 25 ao verso de número 27. Ele lhes disse, como vocês costumam entender e como demoraram a crer em tudo que os profetas falaram, disse Jesus. Não deveria o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começou de Moisés até os profetas explicar tudo o que constava a respeito dele em toda a Escritura. Meu irmão, está registrado na palavra para que você tenha garantias, para que você saiba que pode confiar, para que você possa confiar se em algum momento tiver dúvidas. Deus deixou a sua palavra registrada, Deus deixou a sua palavra para a nossa vida. E esta palavra é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Aqueles discípulos de Emaús estavam sofrendo porque não reconheciam as Escrituras, as promessas relativas ao sofrimento do Cristo. Estava profetizado que ele seria preso no madeiro, que ele seria zombado, perseguido, traído, mas que ele ressuscitaria no 3º dia. Eles estavam no 3º dia, o dia do cumprimento da promessa, e estavam tristes. Isso me choca, meu irmão. Isso me choca, sabe por quê? Porque você agora, assistindo esse vídeo, pode estar no dia da sua bênção, pode estar no dia do cumprimento da promessa, cantando um cântico de derrota. Você pode estar agora, nesse momento,
Em vez de estar celebrando, festejando, agradecendo a Deus, você pode estar trazendo nos seus lábios um cântico de derrota e de desespero. A Bíblia conta-nos uma história do rei Davi. Davi vai lá, toma a arca da aliança que foi roubada pelos filisteus e começa agora a trazer para Jerusalém. E a Bíblia diz que ele tira a roupa real, põe uma roupa de linho, uma roupa comum. Enquanto os sacerdotes estavam vindo, trazendo a arca, o símbolo da glória de Deus, para Jerusalém, a Bíblia diz que Davi estava celebrando, cantando, jubilando, pulando de alegria na frente da arca. Gente, era a glória de Deus sendo restaurada sobre o povo de Deus. Era Deus agora vindo e trazendo festa para o meio do povo. A Bíblia diz que Davi naquele momento, a Bíblia registra isso, Davi naquele momento, pega vinho e um bom pedaço de carne e dá para todas as casas em Israel. Todo mundo. Tinha churrasco na casa de todo mundo. Agora Davi, depois que faz tudo isso, restaura o altar, ele vai para a sua casa, e ele vai com a intenção de restaurar a sua casa, de abençoar a vida dos seus filhos. Mas ao passo que quando Davi vinha celebrando, jubiloso na presença de Deus, Mical, esposa de Davi, lembra lá de um dos pagamentos para Davi? Quando Davi luta com o gigante Golias, lembra? E quando ele luta contra o gigante, a promessa era essa, né? Que a família seria isentada de todos os impostos e ele receberia a mão da filha do rei como esposa. Mical, filha de Saul, olhou para Davi, o texto diz isso, da janela, e o desprezou em seu coração. Quando Davi chega em casa, Mical aponta o dedo para Davi e fala: você estava parecendo um vadio, pulando e se mostrando para as mulheres. Ela foi dura contra Davi. Ali tem uma DR entre os dois, um problema, e é dali em diante que Davi começa também a trazer mulheres para dentro do palácio, começa a coisa a desandar. Mas o que eu quero chamar a sua atenção não é para isso. Eu quero chamar a sua atenção pelo fato de que toda casa em Israel tinha festa, um bom pedaço de pão, vinho e churrasco, menos na casa do rei. Por quê? Porque havia alguém dentro da casa do rei obcecado pela tragédia. Era o dia do cumprimento da promessa. Ao invés de festa e de júbilo, havia rancor, ódio e tristeza. Cuidado com aquilo que você está abrindo seu coração nesses dias. Cuidado que você está permitindo que entre na sua mente, no seu coração esses dias. Era o dia do cumprimento da promessa. E aqueles homens estavam desistindo de tudo, voltando para Emaús. Estava tudo profetizado, mas eles não estavam acreditando. A questão é, você já parou para pensar nisso? Já parou para pensar que pode estar no dia do cumprimento da promessa na sua vida? Já pensou que Deus pode estar cumprindo o que Ele te prometeu, mas você, tão obcecado pela tragédia, não está conseguindo ver? Está tudo na Bíblia. São mais de 7.500 promessas na palavra de Deus. Deus está prometendo que Ele cuidaria de nós, Zacarias 10:13, que Ele não nos desampararia, Salmo 94, verso de número 14, que Ele nos guiaria, João 16, verso de número 13, que Ele nos consolaria, Isaías 51, verso 3, que Ele nos salvaria, Mateus 1, 21, que Ele nos renovaria as nossas forças, Isaías 40, verso de número 31. Está tudo registrado na palavra. Que diante dos vales de sombra da morte, nós não deveríamos abrir o nosso coração para o medo, porque Ele é o nosso pastor e cuida de nós. Se nós tivermos que passar pelo vale, pelas dificuldades da vida, pelo fogo da vida, esse fogo não nos faria mal nenhum.
que nós deveríamos andar com firmeza e com segurança, sabendo que podem cair 1000 ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seríamos atingidos. Muitas vezes o que falta para nós, meus irmãos, é acreditarmos nas promessas de Deus, daquilo que Deus disse que era para nós acreditarmos. Mas quando nós desviamos os nossos olhos e nos focamos na tragédia, nós temos muitas dificuldades de enxergar o agir de Deus. Não abra mão das promessas de Deus. Não faça no dia do cumprimento da promessa um dia de choro, de reclamação, de briga dentro do seu lar. Cuidado, meu irmão, não empreste os seus lábios para Satanás. Que isso, pastor? Eu sou crente há tanto tempo, sou batizado, eu já falo em línguas e olha, muita coisa acontece. Eu emprestar meus lábios para Satanás, sim. Lembra de Pedro? Ao mesmo tempo que Pedro foi boca de Deus e disse, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, logo depois, na sequência do diálogo, Jesus disse para ele o quê? Afaste-se de mim, Satanás, você cogita das coisas da carne e não do Espírito. Eu quero ler 2 textos de Paulo, para fortalecer a sua fé nesse momento. O primeiro deles é 2 Coríntios capítulo 4, versos de número 16 a 18. Diz assim, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos desgastados, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos... meu irmão, olha o que Paulo está dizendo aqui, isso me dá vergonha quando eu leio. Pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que qualquer um deles. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas naquilo que se não vê, porque naquilo que se vê é transitório, é passageiro, mas aquilo que se não vê é eterno. Filipenses 4, verso de número 19, o meu Deus, disse Paulo, e diz o pastor Douglas aqui, o meu Deus suprirá as minhas necessidades. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas, em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Enquanto Deus for Deus, nenhuma das suas promessas cairão por terra. Deus prometeu a Adoniram Hudson, que seria galardoador do seu trabalho na Birmânia. Deus prometeu a George Miller que nunca faltaria a comida nos seus orfanatos. Deus prometeu uma descendência grande a Abraão, libertação ao povo de Israel, um reino fecundo a Davi, sabedoria a Salomão, direção a Amós, fecundação divina a Maria. Deus prometeu salvar a vida de todos no naufrágio com Paulo. Enviaria o Consolador, o Espírito Santo à sua igreja, ele prometeu uma terra prometida nos céus a todos os verdadeiros crentes. Aqueles discípulos de Emaús puderam contemplar a promessa de Jesus, que ele ressuscitaria no terceiro dia. Eles ouviram-no pregar, caminharam com eles. Deus caminhará contigo nessa estrada, meu irmão. Ele vai cuidar de você, Ele vai confortar você nos momentos de dor, no momento de solidão. Você não está só, Deus está vivo, Ele está aí com você no seu momento, no seu trabalho, na sua casa. Ele está aí com você, te segurando, te tomando pelo colo e dizendo, não temas, eu estou contigo, não te assombres, eu sou o teu Deus. Maravilhoso nesse texto, para nós encerrarmos a nossa palavra. Maravilhoso nesse texto é o que aconteceu no final dessa história, quando aqueles discípulos se encontram com Jesus. O diálogo, o texto você conhece. Jesus está caminhando e daqui a pouco ele fala, eu vou continuar a viagem. Os discípulos interpelam e falam, não, fique conosco, já é tarde. Jesus se senta com eles. E no momento do partir do pão, Jesus é reconhecido. E quando o texto diz, caem as escamas dos olhos, eles veem que é Jesus. Jesus desaparece da frente deles. Eles diziam, de fato,
não nos ardia o coração quando ele começou a falar da Bíblia? Não era uma autoridade diferente? E eles tomam uma atitude, eu queria que você prestasse bastante atenção nisso. Qual foi a atitude que eles tomaram? A Bíblia diz que eles estavam caminhando para Emaús, não era? A Bíblia diz isso. Os discípulos estavam voltando para casa, estavam desistindo da promessa, estavam se esquecendo do Cristo, estavam caminhando para casa. Mas quando se encontram com Jesus, eles se levantam. E agora o caminho já não é mais Emaús. Agora eles voltam para casa. Agora eles retornam para Jerusalém. Chegando ali, se encontram com os discípulos. Os discípulos dizem que Jesus apareceu a eles. Eles também relatam isso aos discípulos. E ali começa o avanço do Evangelho. Eu quero dizer para você que esse é o momento oportuno para se encontrar com Jesus. Jesus está se fazendo presente. Agora, quando nós nos encontramos com Jesus, o caminho de desistência, ele é convertido, ele é mudado para o caminho da promessa. Talvez você agora está desistindo de muita coisa, está desistindo da vida, do seu ministério. Talvez agora você esteja no caminho de Emaús, mas Jesus quer ter um encontro com você nesse momento. E quando Jesus tem um encontro com você, o caminho de antes era de desistência, era de retrocesso, agora se torna um caminho de avanço. Você larga Emaús e corre para Jerusalém. Por quê? Porque outrora o lugar de desespero e de dor se torna o lugar da promessa sendo concretizada. Eu quero ser profeta sobre Deus, sobre a sua vida nesse momento. Eu quero, em nome de Jesus, dizer para você que o lugar da dor, o lugar do desespero na sua vida, o lugar das suas maiores derrotas serão os lugares onde Deus vai te colocar de pé, serão os lugares onde Deus vai te levantar. O lugar da sua derrota, Deus transforma agora, em nome de Jesus, te põe de pé e te diz: eu tenho algo muito especial para fazer na sua vida e através da sua vida. O seu caminho não é mais Emaús, agora o seu caminho é o retorno para Jerusalém. Em Jerusalém, o lugar da dor se torna o lugar da vitória. O lugar da vergonha se torna o lugar do derramar do Espírito de Deus. Eu quero dizer para você que aonde há a sua maior dor, será o seu maior ministério. Eu quero dizer para você, aonde você olhou e disse que não tem jeito mais, é ali que Deus vai te colocar de pé e vai te honrar em nome de Jesus. Se você crê e recebe essa palavra, diga amém, diga glória a Deus, celebre ao nome de Jesus. Ei, discípulo! Emaús não é mais para você. Você não pode desistir da sua caminhada com Deus. Volta para Jerusalém. Ali será o seu maior avanço e o seu maior crescimento. Que Deus abençoe a sua vida, sustente você e te ponha de pé diante das maiores crises e batalhas da sua vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu oro agora para pessoas que estão pensando que o Senhor está distante e se esqueceu delas. Pai, em nome de Jesus, transforme, ó Deus, transforme em nome de Jesus nesse momento a maldição em bênção. Deus, coloque agora um novo caminho, um caminho de triunfo e de vitória na frente desse meu irmão, minha irmã que está ao alcance da minha voz, está me assistindo nesse momento. Pai, que em nome de Jesus o lugar da tragédia se torne nesse momento o lugar da honra de Deus. Pai, em nome de Jesus, pessoas que talvez já se esqueceram da promessa, mas ó Pai, que esse seja um tempo oportuno do Senhor restaurar e sustentar e abençoar essas vidas. Pai, eu as abençoo nesse momento e peço ao Senhor que este seja um momento de renovo, de restauração diante da dor. Nós oramos e abençoamos o teu povo em nome de Jesus. Amém. Amém. Você acabou de ouvir a mensagem da Palavra de Deus. Agora vai aparecer para você no vídeo o telefone da nossa igreja. Nós queremos amar você e cuidar de você. A palavra do Senhor diz em Atos 2:21 que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A salvação em Jesus, por meio da sua graça, está disponível a você.
Basta que você reconheça o Senhor como seu Salvador pessoal, como o Senhor da sua vida. Você não precisa esperar um momento específico. Você pode agora orar e entregar a sua vida a Jesus para começar a viver em Deus uma nova história. Você que fez isso, que está fazendo isso, entre em contato conosco porque nós queremos ajudar você a caminhar com Deus. Eu vou estar orando agora pela sua vida. Entregue o seu coração a Jesus. Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu nome porque o Senhor é Deus. E nós cremos que o Seu nome é o nome em que há salvação. E que aqueles que estão Te invocando agora estão, ó Deus, sendo alcançados pela Tua graça. Estão começando a viver uma nova história em Ti. Abençoa, Pai, todos aqueles que estão Te reconhecendo como Salvador. Toca em nós e nos abençoa, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Há mais de 50 anos, nos permitimos ser instrumentos de Deus para ganhar todas as pessoas, com o intuito de que sejam discípulos fiéis de Jesus Cristo. Nosso alvo é multiplicar esses discípulos fiéis de Jesus e os ajudar a darem muitos frutos para a glória de Deus. Somos uma igreja família que crê e vive a palavra de Deus em amor. Igreja Presbiteriana do Retiro, um lugar de paz, esperança e amor.